Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Tessalonicenses, lá mais para o final da Bíblia, 2 Tessalonicenses, nós vamos ler um verso apenas, que é do capítulo 1, verso 11. O Senhor Jesus tem nos chamado para a obra do reino, para a obra do ministério, não apenas a mim, a você também, com certeza, e o desafio que Deus colocou na sua mão, você pode ter certeza que é maior do que você é capaz de fazer. A graça de servir o Senhor, você não era merecedor. Sabe por quê? Algumas vezes a gente tem aquele pensamento de que nós estamos fazendo um favor para Deus. Olha, Senhor, eu te sirvo, hein? Te sirvo há tantos anos, como se Deus tivesse que te agradecer. Olha, muito obrigado, meu servo, né? Ah, Senhor, eu tenho ido na tua igreja, eu faço tal coisa, né? Sempre gosto de usar eu como exemplo. Senhor, eu sou pastor. Irmãos, na verdade, toda obra, todo trabalho que Deus colocou na sua mão, você não é digno de fazer, nem eu, muito menos eu, aliás, né? Então, a missão que Deus nos deu é uma missão maior do que nós merecíamos, mais difícil do que a gente conseguiria, mais pesada do que podemos suportar. Portanto, Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele ora por aquela igreja. Você percebe que esse é um versículo apenas, mas é uma oração. E pelo que ele vai orar por aquela igreja? Creio eu, nós vamos tirar 3 coisas daí, que Paulo vai orar para que eles fossem capacitados para a missão, que eles fossem moldados por Deus, de uma forma interna e externa, para que eles conseguissem viver aquilo que Deus queria para eles, para que eles conseguissem suportar e entender aquilo que Deus tinha os chamados para fazer. Vamos ler o texto? Pelo que também rogamos, sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Amém? Apenas esse verso. Mais uma coisa interessante de notar nele é que Paulo fala no plural. Paulo, que eu digo aqui, é ele quem escreveu, né, a carta aos Tessalonicenses. Mas por que ele fala no plural? Porque quando ele começa a Tessalonicenses, aqui no verso 1, ele fala 3 nomes, Paulo, Silvano e Timóteo. E agora ele está dizendo que, olha, nós rogamos. Dá a entender que os 3, de alguma forma, ou na prisão, ou fazendo missões, eles paravam, se reuniam e oravam por aquela igreja, intercediam juntos por aquela igreja. E nós não temos dúvida disso, de que os 3 servos de Deus, certamente Paulo com vários outros, orava em conjunto, talvez tivesse um tempo de oração. Vamos parar tudo aqui, vamos orar pela igreja dos Tessalonicenses, vamos orar pelos Coríntios, vamos orar pelos Efésios. E ele relata nas igrejas que oravam, muitas vezes em conjunto e algumas vezes ele mesmo. Para o que ele orava? Para que aquela igreja conseguisse cumprir aquilo para o qual Deus lhe chamou. Ou seja, que eles fossem capacitados para a missão, que eles conseguissem fazer aquilo que Deus queria que eles fizessem. Eu não sei o que você está fazendo, o modo como você está vivendo, mas você tem buscado a Deus. Cada vez mais você vai perceber que você é menor do que aquilo que você deveria ser. Isso não é uma diminuição para você ou para mim. Eu não quero que você saia daqui pensando, nossa, mas como eu sou realmente um ser inferior, que não serve para nada. Mas para que você entenda que você foi chamado para algo maior. Imagine só, irmãos, se amanhã te ligassem e falassem, olha, a maior empresa que você já ouviu falar, empresa assim enorme, está ligando para que você seja o CEO da empresa, o diretor executivo. Eu não sei você, talvez você seja mais preparado que eu, mas eu ia dizer, eu? Como assim, justo eu? Este cargo é ainda menor do que aquele que você tem, e que não é um cargo necessariamente, né? Mas de ser discípulo chamado para a missão do Senhor. Então, certamente, nós fomos chamados para algo maior do que nós. Para o que Paulo ora por aquela igreja? Primeiro, para que eles fossem dignos da sua vocação. Para que você cumpra a missão, você precisa entender isso. Paulo já tinha falado sobre vocação, ou ele vai falar em outras cartas. Efésios 4:1, ele fala, olha, eu sou o preso do Senhor. Ele estava preso, mas eu rogo a vocês que andeis como é dignos da vocação de vocês. Em Efésios 4:1. Lá em Efésios ainda, no primeiro capítulo, verso 18,
Paulo está orando também e fala assim: olha, eu quero que vocês tenham os olhos abertos, que o entendimento de vocês seja aberto, para que vocês saibam qual é a esperança da sua vocação. Paulo ora pelas igrejas e ele conclama as igrejas para entenderem a vocação deles, para que pudessem andar conforme a vocação. E neste caso aqui, que é um caso ainda mais grave, talvez mais profundo, para que a igreja fosse digna da vocação. Nem digno eles não eram da vocação do Senhor. Mas o que é vocação neste contexto de Paulo? O que no termo de Paulo, o que isso quer dizer? Quando nós usamos a palavra vocação, normalmente nós usamos para um trabalho específico. Olha, eu sou vocacionado para ser pastor. Você é vocacionado para o que você faz, independente do que você faz. Vocação como um trabalho específico. Neste caso aqui, parece que Paulo está falando sobre um chamado geral, para que vocês sejam dignos da vida cristã, para que vocês consigam ser dignos da salvação que vocês obtiveram. Ou seja, nós fomos salvos, mas como foi pela graça, a gente não era digno disso. Agora parece que Deus nos coloca num processo em nos dar dignidade, nos dar essa grandeza que vem dele, né? Não nossa, para que a gente consiga viver conforme a salvação que a gente teve. Você é salvo de graça, a salvação é de graça, mas a caminhada com Cristo custa tudo. Sabia disso? Cristo pagou todo o preço para a sua salvação, mas Ele te chama, ao ser salvo, para carregar a cruz. Mas como assim? Bom, primeiro, eu não posso e não preciso pagar para ser salvo. Você pode fazer quantas promessas fizer, você pode vir na igreja a sua vida inteira, inclusive você pode ser até batizado, mas se você não tem Jesus, você não é salvo, porque a salvação é um ato da graça de Deus, mas a caminhada com Cristo custa tudo, custa tudo. É assim que a gente vai se tornando digno da vocação do Senhor, quando a gente vai entregando, quando a gente vai entendendo, quando a gente vai crescendo, né? Essa ideia, crescendo para ser conforme a estatura do varão perfeito, como diz Paulo em Efésios também. Deus nos fará crescer, irmãos, não apenas como a gente acha, mas acima do que a gente imagina. Deus vai nos fazer crescer a ponto da gente ser parecido com o Filho dele. Qual que é o molde de Deus para você? Quando que você vai ser digno da vocação? Quando você for parecido com Jesus. O molde de Deus é Jesus. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica pegando o molde dos outros, né? Ah, eu faço porque o irmão fulano de tal faz também. Eu faço porque esse até o pastor está fazendo, né? Então eu posso fazer. Não, mas irmãos, Deus não vai lhe julgar pelo molde do pastor, apesar de que eu preciso, talvez serei ainda mais cobrado do que você, segundo a palavra. Mas Deus vai te cobrar pelo molde de Cristo. É assim que você vai se tornando digno da vocação. E parece que a gente precisa ser expandido, né, para conseguir viver conforme a vocação do Senhor. Paulo, em uma outra oração lá em Efésios, talvez você lembre disso, a partir do verso 14, ele fala: olha, por esta causa eu me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família no céu e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua graça, vocês sejam corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Paulo está orando para aquela igreja, uma oração muito próxima a essa, dizendo: vocês precisam crescer a ponto de entender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, né? Largura e comprimento, altura e profundidade, para conhecer o amor de Deus. Para quê? Para serem cheios da plenitude de Deus. Parece que a proposta eu me converto, mas eu sou muito pequeno ainda. É como se, ao se converter, Deus te jogasse no mar, e não cabe toda a água do mar dentro de você, mas Ele vai te expandindo, para que na largura, na altura, na profundidade, você vá percebendo e conseguindo entender o amor de Cristo. Assim, nesse crescimento, nós vamos nos tornando dignos da vocação. Portanto, o que alguém digno da vocação de Deus faz? Ou o que acontece com ele? Primeiro, eu acho que ele é alguém moldado por Deus. É alguém moldado. Deus não tem compromisso nenhum em te deixar como um espectador da fé cristã.
Deus não tem compromisso em te deixar apenas um ouvinte de testemunhos. É muito bom ouvir testemunhos, irmãos, maravilhoso, mas você não será, se você for um discípulo, apenas um ouvinte. O compromisso de Deus contigo é de te tornar aqui, digno da vocação dele. Não é um chamado para receber as coisas de Deus, aí que nós nos confundimos. É um chamado para ser transformado, chamado para ser mudado, moldado por Deus. Romanos 12 fala que a gente é transformado pela renovação do nosso entendimento. Então a gente vai caminhando e Deus vai nos transformando, vai nos moldando. Um dos exemplos que eu acho mais bonito é do apóstolo Paulo. Eu creio que quando ele se converteu, ele já era um homem crente, desde convertido, né? Era um homem que já tinha muito conhecimento, mas ele vai mostrando o crescimento dele. E alguém apontou em algumas cartas como o apóstolo Paulo foi percebendo a sua humildade. Lá em 1 Coríntios 15, ele fala que ele é um apóstolo, mas olha, eu sou o menor dos apóstolos, 15:9, sou o menor dos apóstolos, não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Olha só, eu sou um apóstolo, mas sou o menor deles. Que humildade, amém? Mas em Efésios, no capítulo 3, verso 8, ele fala assim, olha, está falando dele, sou o menor de todos os santos, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada a graça de anunciar o evangelho. Agora Paulo, e Efésios é escrito depois de Coríntios, Paulo se percebe o menor dos crentes, o menor da igreja, antes o menor dos apóstolos, agora o menor da igreja. Em 1 Timóteo 1, quando ele já está no fim da vida, ele fala assim, olha, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora ele se percebe o pior dos pecadores. A ideia aqui, irmãos, e não parece que Paulo está ficando alguém mais triste, mais cabisbaixo, não é por causa disso que ele vai se colocando assim, mas ele vai caminhando com Deus, vai expandindo a percepção de quem ele era, e ele vai percebendo que tudo é graça do Senhor, tudo é graça do Senhor, transformando ele, moldando ele. Irmãos, e é incrível como que algumas vezes a gente começa a caminhar com Cristo e a gente começa a ficar mais orgulhoso. Você será tentado assim. Se você começar a orar, ler a Bíblia, buscar a Deus, começar a ter experiências com Deus, logo vai brotar no seu coração um certo sentimento. Olha como eu sou melhor, porque eu tenho mais experiência que o irmão fulano de tal. Eu sou melhor porque eu oro e Deus já falou comigo isso. Mas na caminhada de se tornar digno da vocação, do chamado de Deus, a gente vai sendo moldado por Ele. Deus vai nos transformando, vai nos expandindo para caber mais do amor dEle. A outra coisa é que Deus nos mostra, além de nos moldar, que nós somos chamados para algo maior. Assim a gente vai se tornando digno da vocação. A vocação, portanto, não é um favor que a gente faz para Deus, mas é uma alegria, um favor que Deus faz para nós. Quando a gente vai se tornando digno da vocação do Senhor, nós vamos percebendo que todo o trabalho que fazemos é graça do Senhor. Irmãos, dá para você trabalhar no reino de Deus, seja na igreja, seja fora da igreja. Dá para você trabalhar como um peso. Por que eu estou fazendo isso? Só eu faço. Olha, se não for eu, ninguém faz. Mas dá para você trabalhar com alegria também, ainda que seja um trabalho pesado e difícil. A diferença está na percepção do seu chamado. Aquele que percebe que foi chamado para algo maior, ele até carrega a pedra feliz. Mas aquele que acha que está fazendo muito, uma pedrinha, um cisquinho, já é grande coisa para ser feito. Já não deveria ser ele quem estivesse fazendo. Ser digno da vocação é perceber que a gente foi chamado para algo maior do que nós. Ser digno da vocação também é viver de acordo. Nós não somos dignos dessa vocação. Não somos, mas somos chamados para andar conforme a altura dela. Como eu citei Efésios 4:1, Paulo fala, andai como é digno da vocação com que vocês foram chamados. Agora, novamente, o Deus que te chamou não estará te cobrando para ser igual a alguém aqui, apesar que você pode ter pessoas que você usa como exemplo, como gente de maturidade, de confiança, mas Deus te chamou para ser igual a Jesus, para ser igual a Jesus. Aliás, Ele usa até as pessoas para ir nos transformando para ser parecido com Jesus. Efésios, novamente, no capítulo 4, Paulo vai falar dos ministérios da igreja,
alguns ministérios, né, no verso 11, Deus chamou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros evangelistas, outros pastores e mestres. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Este é o motivo do chamado, para a nossa edificação em amor. Mas e aí, o que acontece com essa edificação? Paulo ainda vai dizer, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Viu? Deus te chama, inclusive Deus coloca pessoas na igreja para ir te moldando, para que você seja cada vez mais e mais parecido com Jesus. É assim que a gente vai se tornando digno da vocação, e por digno da vocação a gente vai se tornando capacitado para a missão. Você está cada dia mais parecido com Jesus? Você está cada dia mais digno da vocação que Deus te chamou? Porque a missão é dura, é pesada. A gente colocou aí uma imagem de soldados, mas essa missão deles é leve ainda, comparada à que nós temos, né? Porque a nossa é maior do que o que a gente pode aguentar. A segunda coisa que Paulo fala aqui, vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade. A segunda coisa, além de dignos da vocação, nós somos alvos da bondade de Deus. Eu e você, alvos da bondade de Deus. É maravilhoso, né, ser alvo da bondade de Deus. Vou falar como uma afirmação, depois como uma pergunta. Olha, irmãos, é maravilhoso ser alvo da bondade de Deus. Oh, glória! Agora uma pergunta, é mesmo maravilhoso ser alvo da bondade de Deus? Sabe por quê? Porque quando nós somos alvos da bondade de Deus, Deus nos molda, Deus trabalha conosco. Antes de falar desse moldar novamente, vamos citar algumas coisas sobre a bondade dele. Primeiro, a bondade de Deus é benéfica para nós. Romanos 12, 2 fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Olha que benção. Então, você sendo alvo da bondade de Deus, o que Deus vai te moldar é para o bem, é para algo agradável. 1 Pedro 2, capítulo 2, versos 2 e 3, fala assim, olha, desejem vocês ardentemente o leite racional para que vocês cresçam. E aí Pedro faz como uma pergunta, ou vocês não provaram ainda que Deus é bom? Lembra do Salmo, provai e vede que o Senhor é bom? Então, aquele que deseja o crescimento, conhece que Deus é bom, ele vai sabendo que Deus é bom. E a bondade do Senhor, aliás, é para os que vivem de acordo com a vontade dele. No Salmo 73, o salmista diz, bom é o Senhor para Israel, bom é o Senhor para os que aguardam nele. Irmãos, a bondade do Senhor está disponível para nós. Se você está nessa igreja hoje, cultuando o Senhor, de alguma maneira você já é alvo da bondade dele. Mas ela não para por aí, porque a bondade de Deus é para o nosso aperfeiçoamento também. Aí que a coisa fica difícil. Ser alvo da bondade de Deus é sim, ser renovado, ter a vontade dele, boa, perfeita e agradável, se cumprindo em nós, provar, ver que o Senhor é bom, oh que beleza, mas também é para o nosso aperfeiçoamento. Deus não está preocupado se Ele vai deixar você desconfortável ou não. Se em algum momento você vai dizer, mas Senhor, está muito difícil. Deus não está preocupado em te desagradar em alguns momentos, por mais que isso soe estranho aos nossos ouvidos. E a oração de Paulo nesse texto que nós estamos lendo, é que Deus cumpra todo o desejo da sua bondade, ou todo o seu bom propósito, né? Mas todo. Às vezes a gente quer só uma parte. Senhor, só dá aquela parte da sua bondade que eu gosto. Mas todo o desejo da bondade de Deus tem coisas a mais. Por exemplo, o salmista fala, Salmo 120, na minha angústia clamei ao Senhor. Mas se é todo o desejo, e se Deus sempre é bom, quando o salmista estava angustiado, Deus não estava sendo bom? Estava. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. Outro salmista vai falar, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, lembra disso? Mas nesse mesmo salmo, falando do pastoreio do Senhor, como Deus é bom, fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. No vale da sombra da morte, Deus também está sendo bom. Porque o texto continua, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Lá em Hebreus 12, para você não ter dúvida, em Hebreus 12, o autor de Hebreus fala que Deus açoita os filhos que ama. E ele está repetindo um texto do Antigo Testamento. Que palavra dura, irmãos.
Deus açoita os filhos que amam. E ainda diz assim: se você se relaciona com Deus e você não é repreendido por Ele, cuidado, você pode ser um filho bastardo, porque os filhos de verdade, eles são repreendidos pelos seus pais. Então o argumento vai concluir: Deus açoita os filhos que amam. Mas quando Deus açoita os seus filhos, Ele está sendo bom ou ruim? Deus está sendo bom. Quer ver mais um exemplo? O apóstolo Paulo, escrevendo, o próprio Paulo aqui, mas aos 2 Coríntios 12, ele vai dizer que ele teve revelações. Diz ele: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, mas é ele mesmo, ele só não está querendo ser orgulhoso ali. E sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, eu já disse que não sei. Ele subiu até o 3º céu, ele ouviu coisas inefáveis, que não podem ser ditas, que ao homem não é lícito ouvir. Olha o que Deus fez. Mas para que eu não me exaltasse, continua Paulo, foi-me dado um espinho na carne, acerca do qual orei 3 vezes. Ele orou 3 vezes para que o Senhor retirasse o espinho na carne. Qual foi a resposta do Senhor para ele? A minha graça te basta, meu filho. Minha graça te basta. Deus estava sendo bom quando respondeu isso para Paulo? Sim, Deus estava sendo bom. Inclusive o apóstolo Paulo vai dizer: então eu entendi, Senhor. Então eu vou até me gloriar nas minhas fraquezas. Porque se é na minha fraqueza que Deus demonstra o seu poder, amém, eu vou me gloriar nisso. Paulo entendeu o que nós devemos entender, que todo o desejo da bondade do Senhor também é deixar que a gente passe por dificuldades, também é deixar que haja tempo de angústia, que haja vale da sombra da morte, porque todo o desejo da bondade do Senhor não é te deixar uma vida confortável, mas é fazer com que você conheça mais a Ele. Esse é todo o desejo da bondade do Senhor. Então, se a angústia te levou para perto do Senhor, Deus usou a angústia como uma ferramenta da bondade dEle, como algo que lhe ajudou a encontrar o Senhor. E todos esses outros exemplos aqui que eu citei, ainda como o alvo da bondade, chego a dizer que a bondade do Senhor é insuportável, no sentido de suporte mesmo, de peso. Se Deus nos desse hoje conhecer toda a bondade dEle, nós não aguentaríamos. Neste processo de conhecer o Senhor, nós somos profundamente transformados. Lembra? Por isso que Paulo está orando: sejam dignos da vocação e que Deus cumpra todo o desejo da bondade. Mas quando Deus cumpre a bondade dEle, toda a bondade dEle em nós vamos sendo esmagados por Ele. Talvez o exemplo bíblico que mais me toca é no livro de Lamentações. Se você já leu o livro de Lamentações, são apenas 5 capítulos, te aconselho a lê-los. Mas o livro de Lamentações é quando o povo de Israel é levado do cativeiro para a Babilônia, cativo na Babilônia. E ele começa dizendo: a rainha entre as nações se tornou apenas uma escrava. Israel está mal, esmagado. O profeta que escreve ali, que é o Jeremias, está chorando. No capítulo 3, então, pior ainda: Deus se agradou em me moer, Deus pegou os meus ossos e os quebrou. É claro que é uma linguagem poética aqui, mas ele está dizendo da profunda angústia. Ele quebrou com areia os meus dentes. Gente, que cena grotesca. Mas aí no meio de Lamentações 3 ele vai dizer: bom é esperar no Senhor, bom é aguardar o Senhor. Aliás, ele vai começar se lembrando das misericórdias. Mas são as misericórdias do Senhor a causa de não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. E aí ele vai dizer: bom é aguardar, bom é esperar no Senhor, e bom é o Senhor para os que esperam nele. Irmãos, a bondade do Senhor é algo insuportável, no sentido de que é tão pesado que Ele vai ter que moldar a gente para que a gente aguente a bondade dEle, porque Ele vai trabalhar de uma maneira em que, ao conhecê-lo, nós vamos nos tornando cada vez mais e mais transformados em nosso interior, por assim dizer. Outro exemplo, Jó. Lembra de Jó? Quando ele se passa por toda aquela situação que o próprio Satanás fala com Deus, e Deus deixa com que Satanás toque na vida de Jó. Então ele passa por tudo aquilo, e no final, além de discutir com seus amigos, seus muito amigos, no final Deus o responde. Em Jó 42, o último capítulo de Jó, no verso 5,
Você deve se lembrar desse texto, é muito famoso. Jó fala assim: antes eu conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver. Jó 42, 5. Agora, um detalhe aqui que eu gosto sempre de lembrar quando eu falo sobre esse verso de Jó. Ele não escreve isso antes da vida dele mudar. Depois você dá uma conferida lá em Jó 42. Tem a parte que Deus o responde, que Deus muda a sorte de Jó, que os seus familiares, cada um dá uma joia. Depois a esposa dele tem outros filhos. E a doença sai, e Jó passa mais décadas vivendo bem. Aí você fala: olha que bênção. Mas antes disso vem esse verso. Antes da vida dele mudar. Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos podem te ver. Percebe, irmãos? Jó está dizendo que tudo o que ele passou, antes mesmo da mudança de vida dele, porque ele ainda não sabia que aquilo ia acontecer. Tudo o que ele passou era algo bom, porque o fez conhecer o Senhor. Todo o desejo da bondade de Deus para você e para mim é conhecer a Deus, é conhecer mais e mais o Senhor. E por isso que é um tanto quanto insuportável, porque nós não temos capacidade disso, mas Deus vai nos capacitando para isso, para esta missão. Só mais um exemplo, agora não da Bíblia, mas um autor, logo após, alguns séculos depois, chamado João da Cruz. Eu já citei esse livro dele aqui também, chamado Noite Escura da Alma. Ele fala sobre momentos difíceis que nós passamos, aliás, momentos profundamente difíceis, insuportáveis, e ele vai dizendo que em alguns momentos Deus nos deixa passar por isso, por essa que ele chama de noite escura da alma, quando nós não temos resposta, quando nós estamos mal. Talvez você esteja assim, e nós dizemos: Deus nos abandonou, eu oro, mas a oração não passa do teto, nada do que eu quero acontece, noite escura da alma. Mas no final do livro dele, ele vai dizer que, na verdade, aquela noite, ela não é escura. É tal como olhar para o sol. Se você olhar para o sol do meio-dia, certamente alguma coisa vai ficar nos seus olhos. Você vai perder um pouco da visão. Não porque está uma escuridão, mas porque está uma luz acima do que você pode aguentar. Ele vai dizer que essas dores, angústias, temores, tristezas, incertezas, crises que passamos, quando nos levam para perto do Senhor, o que elas estão sendo é como uma luz muito forte. E por isso que achamos que é escuridão, por isso que achamos que Deus não está nos respondendo, quando na verdade Deus está nos moldando, para que a gente consiga enxergar a tremenda, extrema luz dele. Você está passando por alguma angústia? Está passando por alguma dificuldade? Pode ser que você esteja sendo alvo de todo o desejo da bondade de Deus. Eu realmente não digo que eu acho que Deus colocou essas coisas em nós. Não acho que Deus coloca doença em alguém, apesar de que Ele pode, em alguns textos bíblicos Ele tenha feito. Mas eu não posso afirmar que eu tenho tal e tal doença, porque Deus colocou, mas eu tenho certeza, se eu tenho, Ele permitiu. E se Ele permitiu, Ele está usando tudo isso como ferramenta, para que eu conheça todo o desejo da bondade dEle. Para que na minha incapacidade, eu seja capacitado para enxergá-lo, capacitado para viver com Ele, e assim, claro, capacitado para a missão do Senhor. Percebe, irmãos? A oração de Paulo, no final das contas, é para que os tessalonicenses fossem se tornando mais parecidos com Jesus, e fossem aumentando a sua capacidade de enxergar o Senhor, e assim percebendo a bondade de Deus na vida deles. Vamos, antes de ir para a última parte aqui, vamos fazer um exercício. O que está incomodando você? Qual é o seu espinho na carne? Qual é a dificuldade que você tem passado? Espero que não seja alguém próximo a você. Às vezes pode ser, né? Espero que não seja algo físico, mas pode ser. Você tem alguma coisa que você chamaria de espinho na carne? Tem alguma situação difícil? Pode ser que Deus esteja usando isso para dizer para você: minha graça te basta. Pode ser que essa dificuldade seja para que você conheça todo o desejo da bondade do Senhor, não somente aquilo que você já conhece, e que na sua zona de conforto você continuaria conhecendo só aquilo, mas quando Deus permite que você passe por outras coisas, o desejo da bondade do Senhor você vai conhecendo em outras áreas da sua vida, e de uma forma mais profunda do que você poderia conhecer. Por final, na terceira parte da oração, Paulo fala: olha, que vocês possam
que Deus os faça digno da sua vocação, cumpra todo o desejo da sua bondade, e a obra da fé com poder, a obra da fé. Terceira parte, obra da fé. Paulo está orando para que eles sejam cheios da força do Senhor. Primeiro dignos da vocação, depois alvos da bondade, e agora cheios da força do Senhor. A obra que nós fazemos, irmãos, é propriamente obra da fé. E eu tenho que contrastar aqui com dois tipos de obras que não são obra da fé. A primeira, que é uma discussão de Paulo com alguns pregadores judaizantes, que ele chama de obras da lei. Já leu isso? Obras da lei? Gálatas fala muito esse termo. Eram as obras feitas pelos judaizantes para serem salvos. Essas obras da lei, elas não são requeridas mais de nós. Nós não fazemos nada antes da salvação para sermos salvos, a não ser ter Jesus, a não ser recebê-lo como Senhor e Salvador, confessá-lo. Então, obras da lei estão descartadas, mas também temos as obras da carne. Lembra disso? Obras da carne, obviamente que elas não são obras da fé. Estas obras, irmãos, são feitas por todos os incrédulos. Espero que um cristão não faça. Mas ainda que alguém que não tenha Jesus faça algo bom, não dá para chamar de obra da fé, porque a obra da fé é só quem tem Jesus que pode fazer. O que é isso? Obra da fé é tudo aquilo que fazemos, mas tudo aquilo que nós fazemos, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero citar mais alguns textos aqui, não para que você decore os textos, enfim, mas para que você vá percebendo como mesmo as nossas ações, elas precisam ser feitas no poder do Senhor. Paulo, por exemplo, vai dizer em Colossenses 1,11, olha, eu oro para que vocês sejam corroborados com poder, cheios de poder, e o poder que vem de Deus. Lá em 2 Coríntios, quando Paulo está escrevendo o Novo Testamento, aliás, ele fala assim, olha, essas palavras, 2 Coríntios 3,5, essas palavras não vêm de nós, porque nós não somos capazes, né? Essa é a palavra, não que sejamos capazes. Paulo entende que ele não tem força, nem de pensar, essa é a palavra ali, não somos capazes nem de pensar alguma coisa. E em 2 Coríntios 12, como eu já citei, Deus fala a Paulo, e depois Paulo entende que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. Por que esses textos? Todos estão dizendo de algo que Paulo faz, ou que a igreja faz, mas na força que não vem deles. Então entenda, nós somos chamados para fazer algo? Somos, mas tudo que nós somos chamados para fazer é na força do Senhor, é com o Senhor nos corroborando, uma palavra difícil, né? Mas é dando força para nós. E aí, cheios dessa força, o que a gente faz? Obra da fé. A primeira coisa que eu falo é óbvia, toda obra é da fé, tudo aquilo que a gente faz deve partir do Senhor, tudo aquilo que a gente faz deve partir da dependência com o Senhor. Aliás, não há nada para você fazer no reino de Deus, se não for, ou a não ser, né, ministrar e realizar aquilo para o qual Deus te chamou. Tudo aquilo que você está fazendo, irmãos, se você está fazendo para o Senhor, deve ser feito na força dEle. Aliás, talvez você já tenha tido essa experiência, que você fez algo para o Senhor, seja pregar para alguém, ministrar para alguém, seja trabalhar na igreja, e aquela obra foi bem sucedida, seja qual for. Quando você olha para o que você fez, você diz, realmente eu percebi que não fui eu, foi o Senhor. Não veio de mim, porque eu não ia conseguir fazer um negócio desse. É obra da fé, é dependência do Senhor. Há uma historinha que eu acredito que é verdadeira, espero que não seja, mas foi me contado como verdadeira, que um pastor foi lá para a Inglaterra, numa igreja muito grande, muito rica e muito bem organizada, aliás, e o pastor lá da igreja estava explicando para o pastor daqui como aquela igreja funcionava, como cada ministério era organizado, como eles tinham planilhas, dinheiro, enfim, tudo que era feito lá era algo de deixar qualquer um de queixo caído. E o pastor disse uma frase muito infeliz, olha, a gente tem tanta coisa, tanto recurso, tantas pessoas, tanto dinheiro, tanta organização, que se o Espírito Santo saísse dessa igreja, ia demorar uns 10 anos para a gente perceber. E o pastor não entendeu alguma coisa, que toda obra é obra da fé, toda obra que um crente faz, inclusive na igreja, mas também fora dela, é munida pelo poder do Espírito Santo.
A gente faz, mas deveríamos falar igual Paulo, não que sejamos capazes de fazer. Quem faz ser bem-sucedido é o Senhor. Toda obra que você faz tem que ser isso, na fé, entendendo que quem realiza é o Senhor. E a segunda coisa diretamente conectada a isso é que toda obra é dependência. Se é da fé, vem direto de Deus. Novamente, vou voltar para Efésios, naquele texto que a gente conhece muito, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Percebe? Nós estamos falando de salvação, não tem obras aí. Mas no verso 10, não sei se você lembra, inclusive foi usado pelo pastor Paulo Abner, quando ele pregou aqui no domingo de manhã, o verso 10. Nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus já nos preparou de antemão. Percebe? Agora está falando sobre boas obras. Para a salvação não, mas Deus nos chamou para fazer obras. Mas eu quero frisar uma das frases aqui. Nós somos chamados para as boas obras que Deus já preparou de antemão. Até as obras que você vai fazer, até o trabalho para o Senhor, Deus já preparou. Deus já lhe deu capacidade, já te chamou, inclusive já abriu as portas necessárias. Quanto tempo Paulo passava orando para que Deus abrisse uma porta e aí ele fosse fazer o trabalho. Toda obra que você faz, irmão, é dependência do Senhor. Inclusive, não apenas a obra que é feita na igreja, mas aquela obra que é feita na sua casa, no seu trabalho. Isso deve vir da dependência do Senhor. E por final, se toda obra é da fé, tudo é graça, tudo é graça. Olha, eu pensei em algumas coisas que nós podemos fazer, ou ter em nós, para que você perceba que tudo é graça, tudo vem de Deus. Toda força, toda capacidade, todo poder, toda intrepidez, toda inteligência, todo amor, toda bondade que nós podemos dispensar aos nossos irmãos, a quem está próximo de nós, vem do Senhor. Você não tem nada disso para dar, então tudo que você fizer é graça do Senhor. Toda conversão, todo projeto, todo plano, todo o crescimento da igreja, todas as melhorias no ministério é obra da fé, tudo é graça do Senhor, é dependência do Senhor. Todo dom e talento, toda pregação, toda ministração, todo estudo bíblico, toda canção, toda oração, toda intercessão que fazemos uns pelos outros, tudo isso é obra da fé, tudo isso é graça de Deus. Toda força que você tem para trabalhar no seu trabalho, toda inteligência, se o seu trabalho é um trabalho intelectual, toda paciência, se é um trabalho de atendimento de pessoas, talvez você precise de paciência, mas tudo isso é graça de Deus, tudo deve ser feito como obra da fé. É assim, você e eu somos chamados para ser cheios dessa força e cheios dessa dependência do Senhor. A gente, lembra no crescimento, capacitados para viver a missão do Senhor, a gente vai se percebendo como digno da vocação, moldados para ser como Jesus. Nós vamos percebendo alvos da graça de Deus, portanto expandidos para entender o amor dele, alvos da bondade, né? E por final, cheios da força. Até mesmo aquilo que a gente faz, nós fazemos porque o Espírito Santo está fazendo por nós, ou está fazendo em nós. O Espírito Santo está nos moldando, e aí a gente faz a partir de um relacionamento com Deus. Bom, para finalizar, a primeira pergunta que eu fiz é: quem que a gente deve ser quando a gente se converte, né? Para o que Deus está nos levando? Ou onde nós devemos chegar? Eu creio, irmãos, que esses 3 pontos resumem muito bem a nossa caminhada e nos preparam para agir conforme a vontade do Senhor, para agir conforme a missão do Senhor. E eu vou repeti-los. Nós somos chamados a ser gente que cresce espiritualmente e que se parece com Jesus. Seu molde é Jesus. Se não era, a partir de hoje, te desafio a ser. Chega de desculpas, eu faço porque o outro fez, eu faço porque minha família é assim, não. Você tem que se tornar digno da sua vocação, portanto seu molde é Jesus. Somos gente que recebe com alegria tudo que vem do Senhor, portanto alvos da bondade dEle. Aquilo que vem do Senhor é bom, perfeito e agradável, ainda que venha como uma angústia, ainda que venha e me pareça uma dificuldade, mas eu recebo com alegria, porque eu sei que Deus está trabalhando, está me moldando. Eu sei que isso também, ou passar por isso, é bondade do Senhor. E gente que trabalha segundo a força que Deus dá. Gente que tudo que faz, percebe que a força vem do Senhor.
que toda obra é da fé, é dependência de Deus. E aí, moldado para ser como Jesus, entendendo que todas as coisas que acontecem contigo é alvo da bondade do Senhor, é ministração do Senhor na sua vida, você vai sair e vai fazer aquilo que você for fazer, aonde você for fazer, na sua casa, no seu trabalho. Semana passada nós oramos para sermos missionários, né? O que você for fazer é a obra da fé. Você vai trabalhar com o que amanhã? Desde que seja um trabalho honesto, né? Creio que é. Obra da fé. Senhor, o Senhor que está me dando força, o Senhor que está levando esse negócio adiante, o Senhor que está sustentando a minha casa para eu trabalhar aqui, o Senhor que está me abençoando. Obra da fé, na dependência do Senhor, entendendo que tudo é graça. Assim a gente enxerga a vida, assim a gente enxerga o nosso tempo aqui como missão, como alguém que foi chamado para ser diferente, para viver conforme a vontade do Senhor. Quero orar com você, para que essas 3 coisas possam ser mais e mais nítidas na minha e na sua vida, para que você seja parecido com Jesus, ou pelo menos saia daqui instigado para ser mais parecido com Ele, que você seja alvo da bondade de Deus, e que você possa ser cheio da força da obra do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse tempo, tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e feito a nós. Pedimos que o Senhor nos ajude a ser moldados conforme o caráter do Senhor. Deus, nós não somos dignos do chamado que nós recebemos, não somos dignos da vocação que temos, mas queremos ser mais parecidos com aquele que nos vocacionou, mais parecidos com Jesus. Não somos, Senhor, nem um pouco capazes de trabalhar segundo a vontade do Senhor, mas queremos, tudo que fizermos, queremos seja obra da fé, dependência do Senhor. Troca, Senhor, a partir talvez do mais íntimo do nosso ser, a nossa percepção deste mundo, das coisas que nos vêm, que nos acontecem, mesmo as difíceis, mesmo as ruins, que a gente perceba que tudo isso é graça, é bondade do Senhor em nossas vidas, e nos ajude a sair daqui mais aptos, mais cheios do Teu poder, para fazermos tudo conforme a vontade do Senhor. Que a gente chegue aonde a gente for chegar, na família, no trabalho, mais parecido com Jesus, enxergando aquele local como ferramenta da bondade do Senhor, e cheio da graça e da força do Senhor, para cumprir ali a vontade e a obra que o Senhor tem para nós. Nos ajuda, Senhor, a ser moldados conforme a Tua vontade, capacitados para a missão que o Senhor nos chamou. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.